Shalom, meus amados, mais uma vez aqui com o hebraico, né? Hoje eu quero fazer aqui uma revisão com vocês sobre os sinais diacríticos, né? Nós temos aqui na primeira coluna em cima as vogais, falamos vogais, né? Ah, breve, no meio a longa e depois as meias vogais, tá certo? Esses sinais diacríticos, eles foram criados no meados de 700 a 800 anos depois de Yeshua, de Jesus, e são chamados também de sinais massoréticos, porque os rabinos massoretas, né, naquela época, eles viram que algumas pessoas estavam falando de um jeito e outras pessoas falando de outro jeito, fugindo o padrão da fonética, né? Então eles criaram esses sinais para não perder o padrão, porque a língua hebraica é consonantal, eles conhecem a palavra, ok? E o contexto da frase. Então, facilitou muito e facilita muito para os estudantes, né? Depois você aprendendo as palavras, pode tirar os sinais que você vai conseguir ler sem problema algum, tá certo? E esse hebraico que nós estamos estudando é o hebraico quadrático. E esse hebraico ele é impresso dessa maneira nas Bíblias, nos livros, nas revistas, placas de trânsito, em vários lugares, né, em Israel. E nós temos o hebraico cursivo também. O hebraico cursivo é a letra de mão, né? A letra de mão, ok? Então, vamos começar em cima com as vogais, os sinais diacríticos, né? Os breve. Esse tracinho embaixo do Aleph, a letra A, é o patar. Depois você tem os três pinguins, que é um E mais aberto, é o segol. Depois você tem o Hilik, né? O Hilik, aí um pontinho embaixo, é o I. Aí depois você tem o Kametz. Esse Kametz nós falamos Kametz Katon, é um O. Ele é muito parecido com o A aqui embaixo, o A longo, né? Só que ele aparece em poucas palavras. Não sabemos dizer por que ficou repetido isso, né? Ficou igual, quer dizer, ficou igual o A, mas são poucas palavras que têm essa formação para o, ok? Aí você vai aprender as palavras, não vai ter dificuldade, tá certo? A maioria delas vai ser A, ok? Aí você tem três pinguinhos, não está errado, é dessa maneira mesmo, na transversal. Kibutz, kibutz quer dizer ok? Hoje estou dando nome, né, aos sinais aí. Depois na coluna do meio aí, você tem o A, que já é um A longo, é o kametz, né? Cortou um pouco a letra aqui, é kametz. Depois nós temos o tseri, que é um E fechado, tseri. Depois nós temos o hirk e yud. Ele tem o yud, e tem o hirk embaixo, né? Então ele é longo, uma vogal longa. Depois nós temos o rolen vav, é o rolen com pontinho em cima, é vav, né? O rolen vav quer dizer, é o o. E depois nós temos esse pontinho em cima, sempre do lado esquerdo das consoantes, tem que tomar cuidado, né? Para observar ele, é o rolen, é o o também. E depois nós temos o shurk, esse shurk é U, ele já não tem o pinguim em cima, ele tem no meio. Então, o Shuriken é U. E aí embaixo, meus amados, nós temos esse composto aí, né? Nós falamos Hatef Patar, que tem um Shivá com a letrinha A aí. Depois nós temos o Hatef Segol, que é o Shivá com o Segol, que é um E. E depois nós temos o Hatef Kamet. Esse Hatef Kamet é o, tá? Quando aparecer dessa maneira, é o. E são meia vogal. Só que na hora da leitura, meus amados, não tem diferença nenhuma entre elas, porque as pessoas acabam falando de uma maneira mais cheia, né? E não tem problema algum, tá certo? O Aleph que aí está, somente usei essa letra para poder apresentar aí, né, os sinais embaixo, onde ela fica, né? Nas letras, tá certo? E essa revisão fica aí para você, né? Nós não temos feito uma coisa tão sofisticada, porque quanto mais simples, é mais fácil de se aprender. Estou bem devagar para ir ensinando você. Então, quando você pegar as aulas anteriores, que eu dei o som de cada letra e colocar essa vogalzinha, você consegue, né? A, I, O, U, ou Ba, Bebi, Bobu, e dessa maneira em diante, tá certo? Amados, o hebraico é interessante porque vai ajudar muito na revelação
das palavras na Bíblia, né? Pictografia de letras, revelação poderosa nos textos, né? As pessoas, elas estudam teologia e não estudam hebraico, vai faltar tudo. Quando você pega e faz a tradução do hebraico para o português, para o inglês ou para o espanhol, perde-se muito, perde tudo, né? Porque nós temos uma revelação grande sobre a letra, sobre a palavra, porque tem números, as palavras têm raiz, e essa raiz de uma palavra com outras, muitas vezes são a mesma raiz, e ela tem uma correlação entre elas, e elas falam entre elas. O vocabulário hebraico, ele é menor do que o português, mas ele revela mais, ele entrega mais, tá certo? Então, meus amados, fica aqui essa aulinha para você. Espero que esteja gostando, esteja entendendo, né? Eu estou fazendo da maneira mais simples possível, com poucos recursos, para que você possa aprender. Se inscreva no canal, dá um joinha, faz um comentário positivo para ter relevância no canal, tá certo? Nós aqui tão somente falamos do hebraico, da Bíblia, teologia, acontecimentos no mundo, né? E dessa maneira nós estamos caminhando, tá bom? E você que pode, faça aí uma contribuição. Eu deixo chave Pix, você faz a contribuição que você quiser, 10, 20 reais, você, quem sabe, nos ajudar aí mensalmente para ampliar, né, as nossas condições e ter um estúdio melhor, umas condições melhores para que a gente vá ensinando você, tá bom? Um grande abraço aqui do Profeta para vocês e até o próximo vídeo.